Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta aí para a nossa aula de React. Lembrando que na primeira aula nós aprendemos a origem e como preparar o ambiente para trabalharmos, né? Fizemos até um projeto inicial, mas agora nós vamos criar realmente nossa aplicação e desenvolver aquela página que eu mostrei para vocês ao final da aula anterior, né? Nós vamos estar criando esta página, vamos estar desenvolvendo os componentes que compõem esta página, ok? Então, nós vamos estar nos preparando para isso. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer eu estou aqui dentro da minha pasta de trabalho e aí eu vou criar o meu projeto. Então, eu uso o comando create react app que nós instalamos já a aula anterior. Eu vou chamar ele de single page, tá? A hora que eu der enter aqui, ele vai começar a baixar alguns modos, vai fazer um contato com a internet e vai baixando esses componentes. A velocidade disso vai depender da tua máquina e da tua conexão. Então ele vai iniciar, aí eu vou dar uma pausa e retomo a hora que ele terminar, para não ficar uma parte do vídeo você aguardando a instalação, ok? Bom, pessoal, estamos de volta. Ao término do processo de instalação, você vai ter uma mensagem parecida com essa. E a minha pasta com o projeto está criado. Então, se eu vir aqui no meu terminal e exibir, eu tenho lá a minha pasta. Então, eu vou entrar no single page. Vou mandar mostrar, eu tenho as pastas criadas para trabalhar com React, né? Você deve estar possivelmente usando o Windows. Então, vai ter uma exibição um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, né? Bom, eu vou então no meu Visual Studio. Você pode usar qualquer editor da sua preferência. Eu vou mandar abrir o arquivo. Vou lá no meu single page e ele vai exibir para mim a estrutura de arquivos que ele criou. Então, com os pacotes do Node que ele utiliza, já cria algumas informações no público, que é o ícone o favicon que a gente fala, que é o ícone que ele mostra no navegador, uma imagem que ele traz para a gente. A gente já rodou essa aplicação na outra aula, né, para vocês verem. E aqui são os arquivos básicos. O que vai me preocupar ou que eu vou precisar trabalhar e manipular é o app.js. É essa que eu vou mexer, ok? A gente já pode startar o projeto para que você vá vendo as mudanças conforme você vai desenvolvendo. Então eu tenho no Visual Code instalado um aplicativo de terminal. Então ele abre para mim aqui o terminal. Então eu posso executar aqui direto yarn start. Ele vai preparar todo o ambiente e vai executar como se fosse um servidor web, né? E vai startar a minha página. Isso aqui demora alguns segundinhos, tá? Tá aqui, ok? Então nós estamos com em execução aqui. Qual a vantagem de eu ter isso? É que conforme eu for utilizando, que eu for mexendo, ele vai atualizando para mim a página. Então eu já tenho ela atualizada, né? Isso é o bacana, ela já vai atualizando toda a página, ok? Então você, conforme você vai mexendo, você vai fazendo, ele já vai atualizando tudo. Eu vou fechar aqui o console, ela não deixa de executar, tá? Se eu abrir de novo, ele está aqui, ele fica preso até eu dar um Ctrl C ou fechar o site, que aí ele para a execução. Ah, então eu vou mexer aqui. Então nós vamos começar criando ah, a nossa aplicação, a nossa single page. Lembrando que é tudo por componentes, né? A ideia dele é essa. Então a página principal é a minha app. Tá? Então eu vou apagar esse cara aqui, eu não vou precisar do logo.
como eu vou usar alguns recursos do próprio React, lembrando, eu comentei isso na primeira aula, tudo é por importação, exportação, import, export. Eu vou dar um React, import React from React. Então estou avisando para ele, ó, vou usar o React aí. O CSS, que ele já tem aqui, nós vamos manter, se for necessário a gente vai mexer. E o que acontece? Tudo é uma função. Eu crio funções que elas me dão retornos de algo que vai aparecer na tela. Que nós vamos mexer, então vou apagar toda essa parte aqui. Então, vejam bem, eu crio uma função. E essa função me dá um retorno que é aquilo que ele vai montar, vai preparar e exibir na página principal. Basicamente, se a gente for usar uma aplicação, olhar uma aplicação React, se ela não estiver usando uma renderização no servidor, tá? Você tem esse recurso de montar um servidor que já monte a tua página nele e aí o navegador recebe ela montada, ele vai montar no navegador. Então, se você for olhar a tua página, basicamente, quando ela não está preparada, é uma div apenas, não tem mais nada. Tá? Então, isso é um problema quando a gente pensa em montar páginas com React na parte de busca. Porque quando você pega os engines do Google, por exemplo, quando ele vai fazer alguma busca, uma pesquisa de algo, a tua página não tem nada, ela só tem uma div vazia. Por isso que se usa muito essa ideia de renderizar. Você prepara todo um servidor e ele já monta a página antecipadamente, tá? Então aqui eu vou criar minha div. Class name. Aqui já estou usando o React, né? Lembrando quando você trabalha com apenas o HTML, né? É class, né? Então aqui é class name, app, que já existe lá uma configuração para isso. E dou enter, tá? Observe que aqui tem um export, então ele está exportando. De novo, lembra? Eu importo e exporto. Eu vou exportar aqui e ele vai ser importado aqui, que é a minha chamada principal. Tá? Ele busca esse cara, index.js. Só para vocês verem, app aqui, olha lá, import app from app. Então estou importando a função app do arquivo app.js e aí aqui ele está executando, tá? Então ele acaba fazendo a execução aqui, ele faz a renderização, prepara, monta a página nesse cara aqui, tá? Então é isso que ele faz. Bom, vamos voltar à nossa página, né? Então, tá feito. Minha página principal é isso. Ó, vou salvar, tá? Então, se eu for olhar meu navegador agora, ele está vazio. O que aconteceu? Eu apaguei tudo. O que eu falei que eu tenho? Uma div vazia. O que eu tenho que fazer agora é criar os meus componentes, componentes que vão ser acrescentados na página principal. Então, meu primeiro componente é o cabeçalho, aquela parte de cima que tem a informação da página, tá? Então, eu vou montar, vou criar isso. Como que eu faço, né? Então, vamos lá, aqui eu estou no SRC aqui, ó. Eu vou criar uma pasta aqui dentro. Então, eu vou ali, ó, new folder, vou chamar de componentes. Dentro desta pasta, eu vou criar a minha, vamos entrar, ó, dentro desta pasta, eu vou criar outra pasta, que é onde eu vou colocar o meu primeiro componente, que é o header. Está criado lá. E o que eu coloco aqui? O arquivo básico que ele sempre vai buscar para cada componente é o index.js. Então, dentro lá do header, da pasta header, eu vou criar um arquivo index.js. Opa, JS.
Então, esse é o arquivo principal, ok? Ele vai buscar, quando eu citar, quando eu falar eu quero usar esse componente, ele vai buscar esse cara. Então, lá, index.js. E agora eu vou criar o meu index.js. Então, primeiro, lembra? Import, eu vou importar. O que eu estou importando aqui? O que eu vou importar? O React. Nós estamos trabalhando com React, então vou importar o React, from React. Né? E vou criar a minha função. Então, function header, abre e fecha chaves, sempre lá, um return, o que ele vai me retornar? Né? Vai retornar o que eu quero construir na tela. O que eu vou construir? Vou construir o cabeçalho, então header, aí já o header, né? Trabalhando com componentes. Esse é o meu cabeçalho. E aí o que eu faço? Para ele ser utilizado, eu preciso exportar. Então, export the full header. O nome tá errado, né? Header. Agora sim. Tem que ser o mesmo nome da função. Tá? Export the full header. Salvo. Ele está feito. Né? Então, a primeira linha eu uso para carregar o que eu vou precisar dos componentes do React, até porque isso aqui é um componente React, ele tem que ter isso. Dentro do return é o que ele retorna. Você fala assim, nós estamos usando o HTML, é uma mistura, tá? A gente chama esse cara de JSX, né? É um Java, né? Um XML, vamos dizer assim, usado no React, ele chama de JSX. É uma forma um pouco diferente, vocês vão ver, às vezes a gente escreve de forma diferente. Nós não vamos escrever exatamente como HTML, muita coisa é similar, algumas coisas vão estar diferentes, tá? E a gente vai vendo conforme for trabalhando, ok? Então, feito isso, né? Preparei. Eu já estou com o cabeçalho montado, o componente cabeçalho está montado, ok? Beleza, e agora? Agora, feito esse componente de cabeçalho, nós vamos preparar o nosso componente de rodapé, tá? Então, nós criamos o cabeçalho e agora nós vamos criar o rodapé, ok? Como eu vou fazer isso? O mesmo esquema, tá? Quando nós criamos da primeira vez. Agora eu vou lá de novo, lá. Vou lá dentro da pasta componentes, crio uma outra pasta, que agora é meu rodapé, então é meu footer. E dentro de footer, eu crio um arquivo, qual? Index.js. Observem que as estruturas são muito similares, tá? Então vocês vão ver que a gente vai ter uma repetição muito grande nesse sentido. Então, ó, import React from React. Agora eu vou vou escrever de uma outra forma, onde eu vou conjugar a criação da função e a exportação ao mesmo tempo. Lembra, lá no cabeçalho eu criei function, depois lá embaixo eu pus o export. Eu posso pôr tudo aqui, ó, export the full function footer. Mas por que eu não fiz da primeira vez? Você aprender que tem da outra forma. Do outro jeito, gente, eu posso inclusive criar a função com um nome e exportar com outro, tá? Então você cria uma função
e exporta ela com outro nome. O nome que eu vou ler no outro lá na outra ponta é o nome da exportação, não o nome que eu criei no function. Lógico que fica super confuso. Se eu for fazer isso, não é interessante, mas é possível, né? Se alguém ficar, eu posso criar? Pode. É legal? Não. Mas, então, o que que eu vou retornar aqui? Footer, desenvolvendo com React. É isso aqui, meu HTML, né? Vamos lá, meu resultado final, ok? Salvo. Então, eu já tenho meus dois componentes criados. Tá? Então, por enquanto, nós vamos estar criando sempre os componentes. Depois nós vamos juntar isso e dar uma roupagem final. Então, para não deixar as aulas muito longas, tá? Eu vou encerrar por aqui. Próxima aula a gente retoma desse ponto e vamos criar os outros componentes e montando o restante da nossa página, ok? Então, até a próxima, pessoal.